E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Hoje eu vim explicar para vocês de uma maneira definitiva e simples o que danada que é blindagem jurídica. Eu vivo falando, né? Vocês vêm lá no Instagram, vêm por aqui, mas todo mundo fica um pouquinho na dúvida do que danada que é isso. E hoje eu vou tirar essa dúvida de uma vez por todas. Mas antes, clica no botão do like, se inscreve nesse canal para aprender um monte de estratégia que vai levar o teu negócio ao sucesso. Antes de começar a falar de blindagem jurídica, eu preciso contar um pouquinho da minha história. Como foi que ela surgiu, como foi que ela apareceu na minha advocacia. Eu sempre fui apaixonada pelo direito, tanto que tem até uma tatuagem em homenagem à minha profissão. Só que antes, quando eu atuava na área civil e na parte judicial, as coisas eram muito diferentes, minha gente. Eu lidava diariamente com divórcios de casais e de sócios, com brigas empresariais, com litígios com consumidores. E o preço dessas brigas eram altíssimos, em especial quando iam parar no judicial. Eu trabalhava de uma maneira exaustiva para tentar resolver essas questões, mas no final das contas, todos os meus clientes, mesmo aqueles que ganhavam uma ação judicial, acabavam perdendo. E por que que eles perdiam? Porque mesmo ganhando uma ação, havia uma perda emocional, financeira e de reputação, porque dependiam de um juiz para ter a decisão, né? Por mais que a gente fizesse um trabalho sensacional, é o juiz quem dá a sentença e nem sempre ele concorda com o que a lei diz e ele muda as coisas. E porque muitas vezes, mesmo estando certos, os meus clientes não conseguiam provar que estavam certos e eram condenados. Foi nesse cenário que eu comecei a me questionar de como é que eu conseguiria ser mais eficaz, mais eficiente em proteger esses negócios e essas pessoas. O grande problema é que a advocacia, ela tem o hábito de só lidar com o problema. Ela não pensa de uma maneira estratégica para evitar que ele aconteça. Então, a conjuntura geral de todo escritório de advocacia é: quando o problema acontecer, eu entro e eu vou lá resolver. O cliente só busca um advogado quando ele já está sendo processado ou quando ele tem um problema muito sério. Muitos empresários, muitas donas de empresas, muitos donos de negócios beauty acreditam que só precisam de um advogado quando é para defender de algum processo ou quando é para processar alguém. E a cultura jurídica no nosso país, ela é completamente reativa e nunca preventiva. E foi aí que veio a grande sacada. E se eu conseguisse construir um escudo para esses negócios que evitassem e prevenissem esses tipos de problemas e de prejuízos? Foi nesse momento que eu percebi o quanto prevenir é muito melhor do que remediar. E não foi só isso, tá? Um grande amigo e mentor, numa conversa muito informal, a gente estava tomando um café e eu estava pensando muito na minha atuação profissional e não tinha me dado conta do quanto eu já conhecia do mercado beauty, porque eu atuava na esfera civil, nos processos judiciais, mas eu também já acompanhava alguns negócios que começavam a crescer no mercado beauty. E aí ele virou para mim e disse assim: Janes, pelo amor de Deus, olha que oportunidade enorme você tem na sua frente, que conhecimento tão profundo que você tem de um funcionamento de um negócio. Por que é que você não usa isso para ajudar essas pessoas? Eu via, né, que tinha clínicas e profissionais que fechavam as portas porque tinham sido processados. Eu vi empresários que não tinham nenhum documento adequado para prestar o serviço, para dar um atendimento estético, um atendimento beauty. E o judiciário não quer saber, minha gente, se vocês estão certas. Eles querem que vocês provem que vocês estão certos. Foi a partir daí que surgiu a blindagem jurídica. Eu desenvolvi um método preventivo e estratégico com base em 3 pilares essenciais: conhecimento, conduta e documentos. Por que um dos pilares tão importante é o conhecimento? Primeiro, porque o conhecimento, quando ele é colocado em prática, ele transforma e ele te dá poder. Então, de nada adianta você ser dono de um negócio e você não entender até onde o seu direito vai. Você não entender o que é que você precisa fazer para efetivamente ter o seu direito
garantido e assegurado. O segundo pilar são os documentos, que são essenciais porque lembram que eu falei no comecinho que o judiciário não quer saber da verdade, ele quer saber do que você prova. É isso. Toda empresária beauty precisa provar que fez aquilo que é certo e não só dizer que fez aquilo que é certo. Porque, como dizia minha avó, o falado o vento leva e não tem nada mais real do que isso quando você vai para um processo judicial, viu? E o terceiro e último pilar é conduta. Mas, Janes, por que conduta? Porque a partir do conhecimento, com os documentos adequados, você consegue se portar de uma maneira estratégica perante seu paciente, perante seu cliente e evitar que muito transtorno aconteça. É a partir do que você faz, do que você conhece, que você consegue se comportar com segurança diante de um paciente e diante de um risco jurídico. Para garantir essa proteção jurídica, eu criei uma checklist que é muito simples e muito fácil de ser implementada no teu atendimento. São 4 etapas. O registro do antes e do depois. Não tem nada mais seguro do que você comprovar como o teu paciente sentou na tua maca e como ele saiu da sua maca. A imagem em vídeo e em foto é uma prova irrefutável de que você entregou aquilo que você diz que entregou. Porque, minha gente, não se enganem. É tão comum a pessoa sair do teu atendimento bem satisfeitinha, com um procedimento estético maravilhosamente executado, resolver fazer alguma bobagem pelo caminho e depois dizer que saiu com um serviço mal prestado da sua sala e querer que você devolva o dinheiro, viu? É assim, ó, fácil, fácil. Isso se resolve de uma maneira rápida, simples e prática. Foto do antes e do depois. Ah, Janes, mas tem gente que não quer tirar. Então, você não faz o procedimento na pessoa que não quer tirar a foto. É muito simples. Então, querida, você vai dizer que não vai fazer o procedimento. Porque uma coisa é foto para campanha publicitária e para fins comerciais que você vai postar nas suas redes sociais, que você vai postar, vai enviar através do WhatsApp. Essa foto de cliente, de paciente, precisa ter um termo de autorização de uso de imagem. A foto que eu estou falando aqui, o registro que eu estou falando aqui, é um protocolo da sua proteção jurídica. Então, óbvio e sem nenhuma dúvida, precisa ser feito como uma condição para a realização daquele tratamento. Primeiro, porque pode acontecer de você estar lidando com uma pessoa que é espertinha, que quer o dinheiro de volta, mesmo sabendo que você prestou um serviço de maneira eficaz. Ou pode acontecer também da pessoa ter uma expectativa muito maior de resultado ou não conseguir enxergar o resultado. Como é que você vai provar que de fato entregou? Registro do antes e do depois. Entendeu? A partir de agora não tem atendimento beauty sem registro do antes e depois, combinado? Anamnese e termo de consentimento informado. A ficha de anamnese é um importante documento que não é só para a tua paciente chegar lá, a tua cliente chegar lá, preencher, você pegar aquele papelzinho e esconder em uma gaveta, não. É um documento que precisa ser analisado, porque existem circunstâncias biofisiológicas daquela pessoa que podem impactar no resultado ou que podem até impedir que ela realize determinados tipos de procedimento. Então, por exemplo, lembram do paciente que faleceu com a aplicação do peeling de fenol? Ele muito provavelmente tinha alguma questão cardíaca não diagnosticada. Sem uma ficha de anamnese, o profissional se torna completamente irresponsável. Se você não perguntou lá, tem alguma cardiopatia? Ele respondeu não, você está protegido. Se ele respondeu sim, você tem que chamar esse paciente e conversar com ele e dizer que esse tratamento não é para ele. Claro que não foi o caso do que aconteceu, porque realmente a profissional não tinha nenhuma capacidade técnica de executar o procedimento. Não tinha anamnese, não tinha termo de consentimento. Falando em termo de consentimento, o que danado é isso? Vários procedimentos estéticos precisam de um termo como esse para quê? Para esclarecer quais são os riscos que esse procedimento impõe à saúde desse paciente.
Mas, Johnny, se eu for pedir para assinar um termo de consentimento, pode ser que eu não venda. É o risco da profissão, tá certo? Agora, você quer correr o risco do paciente morrer na tua maca? Porque pode acontecer. E sem você ter feito nada de errado, tá? Pode acontecer de ser o dia D e a hora H. E o camarada partir ali na hora que você tá fazendo um procedimento estético dele, certo? Sem um termo de consentimento informado, você pode ser responsabilizada, mesmo que tenha feito tudo de maneira correta. Então, é uma obrigação legal explicar todos os riscos. Como é que você afasta o medo do seu paciente? Tendo segurança, tendo informações claras de como é que acontece uma intercorrência, quais são os percentuais que isso acontece. Digamos que a cada 100 pessoas, uma pessoa tem algum problema. Então, você demonstra, além de ter muito conhecimento, o cumprimento de um dever legal. Lembra do pilar da blindagem jurídica que eu falei? A conduta adequada. Você precisa fazer isso. O teu paciente precisa, antes de se submeter a um procedimento estético, ter consciência de quais são todos os riscos que são impostos a ele. Inclusive com relação aos produtos que forem utilizados, a forma como vai ser aplicado, os injetáveis, os descartáveis, tudo isso precisa ser muito bem esclarecido antes. Esse paciente precisa escolher, a partir daquela informação, fazer esse procedimento estético, certo? A partir de hoje não tem procedimento estético sem termo de consentimento informado. Combinado? Termo de alinhamento de expectativa. Também é uma etapa da checklist da blindagem jurídica extremamente relevante. Por quê? Porque existe a expectativa média de um resultado de um procedimento estético, certo? Que todo mundo vê ali na internet e acha, nossa, eu vou no consultório de doutora fulana e vou sair de lá com a minha pele assim, com a minha boca assim, com o meu abdômen assim. Só que quando você chega para atender esse paciente, ele tem várias peculiaridades que você identificou na ficha de anamnese que vão impactar naquele resultado. Então, é extremamente importante que você faça um alinhamento de expectativa, que o resultado que essa cliente ou que esse cliente pode esperar. Isso daí vai ser sempre caso a caso. Por isso que tem termos de alinhamento de expectativa com um padrãozinho já escrito, mas outras coisas precisarão ser preenchidas por você na hora que você estiver alinhando essa expectativa com esse paciente. Você vai precisar dizer a expectativa de resultado a pequeno, médio e longo prazo, e você tem que deixar claro o que é que esse paciente precisa fazer para poder alcançar esse resultado. Por quê? Porque se esse resultado não é alcançado pela conduta do paciente, que não seguiu as recomendações, mas você não consegue provar que deu as recomendações, lembra lá do judiciário, que ele não quer saber da verdade, ele só quer saber do que está provado. Você tem que provar que você orientou, tá? E isso vai ser num termo de alinhamento de expectativa. O alinhamento de expectativa, minha gente, é uma obrigação legal. Sabe por quê? O Código de Defesa do Consumidor fala que a frustração da legítima expectativa de um consumidor é falha na prestação de serviços. Isso quer dizer o quê? Que por mais que você tenha feito o seu melhor, se você não deixou claro qual seria o resultado a que ela chegaria, a que ele chegaria com o seu serviço, você vai ter falhado nessa prestação e você vai ter que ou devolver valores, ou deduzir o preço, ou substituir o serviço por outro. Eu acho que nenhuma dessas três opções é muito viável e com certeza vai gerar um prejuízozinho, um problema no teu fluxo de caixa e, sem sombra de dúvidas, uma mácula na tua reputação, porque com certeza essa pessoa vai sair dizendo que foi para a tua clínica de emagrecimento, emagreceu 8 quilos e só emagreceu 2. Sendo que ela comeu até o reboco da parede e as portas das casas. Mas ela não vai dizer que ela fez isso. Ela vai dizer que o seu serviço aqui não foi bem feito. Então tem que ter um alinhamento de expectativa, tem que ter um acompanhamento desse tratamento, tem que ser anotado num prontuário o que é que aconteceu, o que foi que ela fez, se ela está seguindo ou não a dieta. Isso precisa ser investigado, conversado e registrado.
tá certo? Porque o falado, o vento leva, já dizia a minha avó, uma sábia, Dona Dulce. Termo de satisfação. Para que isso, Janes? Sabe aquela paciente que comprou com você um procedimento estético na empolgação, colocou no cartão de crédito, saiu da sua clínica feliz da vida, mas quando a fatura do cartão de crédito chegou, ela disse que não gostou mais do procedimento? Pronto. É para você pegar essa golpista no pulo. Porque, gente, o que tem de golpista, sim. Mas eu entendo, porque veja, a gente acha que foi um investimento na hora que a gente tá fazendo ali e tal. Aí depois, meu amigo, que a fatura chega e você vê aqueles 5 dígitos que você não tem como pagar, dá uma pesada e aí talvez seja o momento de você olhar no espelho e dizer assim, rapaz, eu nem gostei tanto, nem ficou tão bom assim, né? Pronto. Com um termo de satisfação, assim que você entrega o resultado, você pede para sua paciente escrever ali o que foi que ela achou. Faça perguntas direcionadas, tá? E intencionais para que ela declare o que aconteceu. Óbvio que vai ter a grande maioria depoimento positivo. Vai acontecer de ter coisas negativas? Vai, mas é uma excelente oportunidade de você implementar melhorias, tá? E manter esse relacionamento com o cliente, porque se você não deixa um canal aberto para receber feedback, você não está disposto a melhorar. E isso pode te prejudicar e muito dentro do mercado. Então, além de se proteger, você tem prova social, que hoje em dia, né, é o grande ativo das redes sociais, e você ainda consegue ter um canal aberto com a tua paciente, com a tua cliente, com o teu cliente, para que ele te diga o que foi que ele achou do teu atendimento, do atendimento da tua equipe, do atendimento da tua clínica, do atendimento do teu espaço beauty. Foi com essa estratégia e com esse método que eu transformei a forma de operar de mais de 10 mil negócios beauty em todo o Brasil. E quais são os resultados que o meu método trouxe até aqui? Eu tenho empresas que já aumentaram o faturamento em mais de 50% após a implementação de estratégias de proteção jurídica, a redução de quase 100% dos processos judiciais em clínicas e espaços beauty protegidos pelo meu método, dezenas e dezenas de empresários e empresárias que antes tinham medo de crescer, hoje expandem o seu negócio para o Brasil e para fora dele. E o mais importante de tudo, agora eu realmente me sinto eficaz com aquilo que eu faço. Minha gente, é tão lindo de ver negócios que estavam quase fechando as portas por falta de uma estratégia preventiva, hoje expandindo e crescendo exponencialmente. E o melhor, com segurança de que está crescendo sobre um alicerce sólido, sem ter aquele temor de que a qualquer momento tudo pode ir por água abaixo. Se você vende serviços estéticos e de beleza, você precisa ter certeza de que você está segura. Se você tem um negócio beauty, você precisa de uma estratégia jurídica para alavancar o teu faturamento e proteger tua autoridade. E já que você chegou até aqui, aproveita para me seguir lá no Instagram, adv.janinaricardo. Se quiser postar um print aqui do nosso vídeo, só lembra de selecionar uma imagem que eu não esteja fazendo careta, por favor, porque Nossa Senhora das fotos espontâneas não é minha amiga. Muito obrigada, aproveita. Se você não está seguindo o canal ou ainda não tinha curtido esse vídeo porque estava com medo, clica agora, tá certo? Vá lá embaixo, dê o seu joinha, tá bom? Para valorizar a entrega da advogada aqui, que eu tô me esforçando, entregando um monte de coisa de graça aqui para vocês. O mínimo que vocês podem fazer é dar uma curtidinha e dar uma seguida no canal, né? Se quiser minha ajuda para implementar a blindagem jurídica aí no seu negócio, também pode me chamar. Tem o link aqui na descrição do canal, lá no Instagram quem tá falando sou eu, tá certo? Porque uma coisa é certa, expansão sem blindagem jurídica é salto no escuro. Aprenda a crescer sem medo e com segurança.